E o São Paulo sofreu nessa quarta-feira seu segundo transfer ban na história. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes e fala também sobre o Flamengo e as negociações para contratar Brazão, goleiro que pertence ao Santos. Preciso te atualizar também sobre um jogador extremamente zicado no Palmeiras do nível Harry Kane. Para completar, Vasco mal em São Januário, as últimas do mercado, Santos tem novo Marcelo, de acordo com a imprensa espanhola, tudo sobre a semifinal do Corinthians contra o Cruzeiro. Será que sem o trio GYM? Falo também sobre o Cruzeiro, mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado toda vez que pintar vídeo novo ou live, beleza? Bom, queria fazer antes das notícias um convite super importante. Que tal você receber de forma gratuita e diária dicas de apostas esportivas dos jogos por todo o mundo? Pois é isso que eu ofereço no meu grupo do Telegram. Para participar é bem simples, tem link no comentário fixo na descrição do vídeo. Você clica em qualquer um deles, vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram. A partir daí, basta me seguir por lá e automaticamente você já começa a receber as sugestões e índice de acerto gigante. Agora sim, bora começar o vídeo para contar que a especulação na Espanha é de que Vinícius Júnior pode deixar o Real Madrid para jogar na Arábia Saudita com o maior salário da história do futebol em todos os tempos. Já Hugo Moura deve deixar o Vasco no fim dessa temporada. O jogador perdeu espaço e tem um valor salarial considerado alto para os padrões vascaínos. Preciso falar agora sobre o Cruzeiro, que enfrenta o Botafogo, que tem se mostrado um verdadeiro freguês. Nessa quinta-feira, às 19h30, no Mineirão, o Cruzeiro vai ter a oportunidade de igualar sua maior sequência de vitórias na história dos confrontos. O Cruzeiro vem de 3 triunfos contra o Botafogo. 3-2 no Mineirão, 3-0 e 2-0 no Newton Santos, os dois primeiros jogos referentes ao ano passado. Se vencer também nessa quinta-feira, o Cruzeiro emplaca 4 vitórias seguidas, se igualando ao período de setembro de 92 a junho de 94. Raposa, que ainda sonha com o vice-campeonato brasileiro, contei para vocês que a diferença do prêmio entre o vice-campeão e o terceiro colocado é superior a 2 milhões de reais, e é isso que move o Cruzeiro nessa reta final de competição. Se o Palmeiras tropeçar contra o Atlético Mineiro nessa quarta-feira, o Cruzeiro pode ultrapassar o Verdão já nessa quinta-feira, na penúltima rodada da competição. Hora de falar sobre o Corinthians. Existe a chance de o Timão enfrentar o Cruzeiro na próxima quarta-feira no jogo de ida da Copa do Brasil sem seu trio GYM. Eu me refiro a Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. A situação dos três é preocupante, todos no departamento médico. O caso mais antigo é do Memphis, que voltou da seleção holandesa, enfrentou o São Paulo e acabou machucando o joelho. Já Rodrigo Garro e Yuri Alberto não foram nem sequer relacionados e ficaram de fora da viagem para a partida da noite dessa quarta-feira contra o Fortaleza. O Yuri tem um edema no músculo adutor da coxa, enquanto o Garro teve um estiramento no músculo solear. O Corinthians assegura que terá os três à disposição do técnico Dorival Júnior para o jogo de ida no Mineirão na próxima quarta-feira. Você sabe, a volta acontece logo na sequência e essa é a última chance de o Corinthians terminar a temporada com título e eventualmente com vaga na fase de grupos da Libertadores da América. O Corinthians ainda tem chance via Campeonato Brasileiro de terminar em oitavo, que lhe poderia permitir a chance de jogar a pré-Libertadores se for campeão da Copa do Brasil, além de embolsar 77 milhões de reais de prêmio e assegurar uma taça segunda da temporada. O Corinthians ainda teria a oportunidade de ir direto para a fase de grupos da Liberta. Hora de falar sobre o Santos. De acordo com a imprensa espanhola, o Peixe tem em seu elenco o novo Marcelo, lateral esquerdo que se consagrou com a camisa da seleção brasileira e também do Real Madrid. O jornal AS da Espanha assegura que o Souza, lateral que chegou no sub-11 do Santos e hoje tem 19 anos de idade, é um novo fenômeno da posição. A matéria publicada recentemente nessa semana dá conta de que o Souza é um astro, um grande candidato a craque, já tem sido observado de perto por Barcelona e Bayern de Munique. Essa informação sobre o interesse dos gigantes da Alemanha e da Espanha já havia sido publicado por esse vídeo. De acordo com o jornal AS, o Santos pede 15 milhões de euros, ou 93 milhões de reais para negociá-lo. E há um detalhezinho importante. O Souza é representado pelo Juliano Bertolucci, o maior empresário do futebol brasileiro e um dos principais do mundo.
Com Bertolucci fica sempre mais fácil chegar aos principais clubes do planeta. Souza, que nessa temporada soma 27 jogos, 1 gol e mais 2 assistências. Saideira sobre o Peixe. O Santos enfrenta o Juventude na noite dessa quarta-feira no Alfredo Jaconi contra o Juventude, que já não tem mais aspirações, mas com força máxima. A única baixa, Kaique, volante, que está suspenso. Todos os demais jogadores estarão em campo. Cheguei a contar para vocês sobre uma mala branca oferecida por 2 clubes de futebol da Série A pro Juventude. O Juventude já caiu, na teoria sem grande motivação, mas descobri que essas 2 propostas de mala branca totalizam 4 milhões de reais. Então esse é o prêmio que os jogadores do Juventude correrão atrás por conta de uma vitória contra o Peixe. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que vai mal sob o comando de Fernando Diniz em São Januário. Logo São Januário, que tem média de 21.638 pagantes. O estádio está quase sempre cheio, mesmo com uma campanha do Vasco apenas razoável no Campeonato Brasileiro. Com o Fernando Diniz em São Januário foram 13 partidas no torneio nacional, com 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, só 46% de aproveitamento dos pontos. Detalhe importante, dos últimos 4 jogos em casa foram 3 derrotas. Para São Paulo, Juventude e Mirassol, a última delas contra o Mirassol na noite dessa terça-feira. O Vasco perdeu por 2-0. Até por isso, o Vasco chega para essa penúltima rodada ameaçado pelo rebaixamento. Na noite dessa quarta, o torcedor Cruz Maltino vai ter de torcer contra o Internacional, contra o Vitória, contra o Santos e também contra o Internacional. Internacional, Santos, Vitória. Fortaleza são os times que mais ameaçam o Cruz Maltino. O Vasco tem 45 pontos na 11ª colocação. Última rodada contra o Galo na Arena MRV. Só para completar sobre o Vasco, registrar que com a derrota para o Mirassol nessa terça-feira, Cruz Maltino chegou a 18 derrotas nesse Campeonato Brasileiro. Segunda campanha com mais derrotas na história do Vasco no Campeonato Brasileiro por pontos corridos, com 20 clubes. Essa campanha só tem menos derrotas do que a de 2008, quando o Vasco caiu pela primeira vez e terminou a competição com 20 derrotas em 38 jogos. Hora de falar sobre um jogador super zicado no Palmeiras, ao melhor estilo Harry Kane, o atacante inglês que só foi conseguir ser campeão pela primeira vez, mas no fim da carreira e na sua segunda temporada pelo Bayern de Munique. Eu me refiro a Maurício, 24 anos de idade, comprado no ano passado pelo Verdão junto ao Internacional. O Maurício ainda não foi campeão de título algum desde que se tornou profissional. E ele começa a jogar futebol no time de cima em 2019 pelo Cruzeiro. E aí já começam as contradições. Ele sobe para o time principal pouco depois de o Cruzeiro vencer o Campeonato Mineiro. Mas no segundo semestre, com o Maurício em campo, o Cruzeiro é rebaixado para a Série B. O Maurício participa de 8 jogos. É óbvio que a responsabilidade e culpa não é dele, mas a primeira aparição dele num time profissional foi o rebaixamento do Cruzeiro para a segunda divisão. Em 2020, no ano seguinte, ele participa do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro não consegue o título e vai para o Internacional, onde começa a sua sina de perdedor. Muito louca essa história. O Internacional não vence nada de 2020 a 2024, enquanto teve o Maurício. Durante esse período, o Grêmio chegou a emplacar 7 títulos gaúchos. Em 2025, no primeiro Campeonato Gaúcho sem Maurício, o Grêmio tentava seu 8º título e adivinha quem foi campeão gaúcho? O Internacional. Já o Palmeiras, que contratou o Maurício, havia acabado de ser campeão paulista quando fechou a contratação do meio atacante. No segundo semestre, o Palmeiras perdeu todos os títulos que disputou. E em 2025, pela primeira vez na era Abel Ferreira, o Verdão vai terminar uma temporada sem nenhum título. É óbvio que não dá para culpar o Maurício por todos esses problemas e essa sequência horrorosa. Mas é uma coincidência super esquisita que envolve o bom jogador de 24 anos de idade. Só para completar, registrar também que o Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro na noite dessa quarta-feira na Arena MRV, sem grandes pretensões. Os 2 últimos jogos da temporada servem apenas para o cumprimento de tabela. Quero te falar agora sobre o Flamengo, que voltou a insistir na contratação de Gabriel Brazão. Goleiro que pertence ao Santos, na metade do ano, Gabriel Brazão e Flamengo chegaram a se acertar em relação a salário. O negócio só não foi adiante porque o Santos se recusou a vendê-lo, entendendo que a saída do Brazão poderia determinar o rebaixamento do time. Hoje o Brazão ganha R$185 mil por mês. Sua multa rescisória para time de futebol no Brasil é de R$370 milhões. Está completamente descartada a possibilidade de o Flamengo trabalhar com essa multa.
rubro-negro vai oferecer algo na casa dos 7, 8 milhões de euros. Valor extremamente interessante por um goleiro que, na teoria, chegaria à Gávea num primeiro momento para ser reserva, afinal de contas o Rossi tem dado conta do recado. O Flamengo busca mais um goleiro para criar uma competitividade com o Rossi e para substituir o Matheus Cunha, que foi negociado, que assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. Ele se muda para a Raposa a partir de 1º de janeiro. Pedro Morisco, goleiro de 21 anos de idade do Curitiba, é outra alternativa, é um plano B dentro do Flamengo caso as negociações com o Brasão não aconteçam. Importante registrar que o Santos vai tentar ao máximo segurar o Brasão, mas se o time for rebaixado, é grande a chance de os principais jogadores serem negociados, caso do Gabriel Brasão. Preciso te contar agora que o São Paulo sofreu nessa quarta-feira seu segundo transfer ban da história. Os 2 transfer bans, ou punições, proibições de inscrições de atletas acontecendo no ano de 2025. FIFA decidiu punir o São Paulo pelo não pagamento de 5 milhões e 300 mil reais a Adrian Rocco, que é empresário do Caleri. O Adrian cobra desde 2021 o pagamento de uma comissão por uma negociação que levou o atacante argentino ao São Paulo. Tricolor alega que não fez o pagamento por discordar, divergir dos valores cobrados pelo empresário. Mas, diante dessa condenação que se transformou numa proibição de inscrição de atletas, o São Paulo promete juntar esse dinheiro e fazer a quitação dos 5 milhões e 300 mil reais ainda nessa semana. Antes disso, na metade dessa temporada, o São Paulo já havia sido punido com a proibição da inscrição de atletas por conta de uma dívida com o Cerro Porteño por Bobadilla, valor bem menor, que também já foi resolvido. Chama atenção o São Paulo, um dos clubes mais tradicionais e que sempre serviram de exemplo, sendo punido pela FIFA de forma recorrente nessa temporada. E você, o que pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!